E aí, povo, tudo certinho? Eu sou o Daniel Maciel. Oi, gente, eu sou a Adriene. E nós estamos de volta para discutir a segunda temporada de The Boys. E hoje nós vamos discutir os 3 primeiros episódios, que foi a estratégia que a Amazon decidiu usar aí para lançar essa segunda temporada. Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @podcastarctrama, curtir nossa página no Facebook e interagir lá com a gente. E qualquer coisa pode mandar e-mail também para o daniel@arctrama.com, beleza? Que a gente está querendo aí receber as mensagens de vocês. A gente está aprendendo com a Stormfront como se utilizar das redes sociais. Uma aula. Lembrando que a partir de agora o programa está cheio de spoilers. E além disso, se você é uma pessoa sensível, tem problema com assuntos relacionados à violência, morte, explosão de gente, explosão de baleia, talvez The Boys não seja um programa recomendado para você. Então, vamos lá. 2 comentários importantes, tá? Vamos dizer assim, comentários gerais para a gente introduzir aí essa discussão sobre o episódio 1, 2 e 3 da segunda temporada. Sim, nós vamos fazer a discussão sobre os 3 episódios de uma vez, não vamos fazer um podcast para cada um. Primeira consideração. Galera, a gente viu muito canal no YouTube falando sobre The Boys, muito interessante, muito bacana, com pontos de vista diferentes da gente. Acho que o legal é exatamente isso. No entanto, nós vamos fazer um episódio longo, no máximo até 40 minutos. Nós vamos continuar com o formato que nós fizemos na primeira temporada, porque a gente quer discutir mais coisas, a gente quer falar mais sobre alguns assuntos, algumas especificidades. Foi uma estreia muito legal, foi muito bacana. A propósito, que cena de ação, que sequência de ação foi a do 3º episódio, convenhamos. Então a gente quer fazer esse episódio mais longo, tá? Então é diferente do formato do YouTube, que você senta, vê o cara falando lá, papapá. Aqui você pode pôr um fone de ouvido enquanto faz alguma coisa, antes de dormir, descansar o olho, que é uma coisa importante. A gente fica muito na tela hoje, então é legal. Põe um fone de ouvido, fecha os olhos e vamos que vamos. Então a primeira coisa que a gente quer dizer é isso. A segunda é que a Amazon ela está fazendo uma série de vídeos, tá? O Prime Rewind, Inside the Boys, apresentado pela Aisha Tyler, e ela faz um vídeo depois de cada episódio. Então é a Amazon chegando aí para competir com os YouTubers que ficam fazendo análise dos filmes. Só que ela faz a apresentação desse vídeo e ela chama pessoas do elenco ou da equipe, tanto de desenvolvimento de efeitos visuais, roteiristas, os atores, e eles batem um papo sobre os episódios. É bem legal, é bem interessante, complementa, acho que é uma forma que a Amazon, além de concorrer com os YouTubers, brincadeira, mas é sério, é uma forma também deles terem uma espécie de extra, que é aquele conteúdo pelo qual a gente compra muito dos DVDs. Eu particularmente coleciono DVD por causa dos extras. Eu quero ver como foi feita tal cena, qual é o efeito, qual a dificuldade, qual é o retorno, quais as discussões que a equipe teve. Então eu acho muito legal. Embora eles falem coisas, e tanto eu e a Adriene que assistiu, a gente discorda, tem coisas que a gente concorda, tem coisas inusitadas que acontecem. Acho que esse é o grande barato de ver esses vídeos, quando acontecem coisas inusitadas. Porque o formato é bem padrão também, né? Pode ser até um pouco cansativo, sei lá, umas piadas que ficam retornando e que retornam constantemente. Mas, enfim, é como qualquer programa, né? Às vezes tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, mas é legal e vale a pena assistir. E importante, tem uma coisa muito legal que rola num dos episódios da Amazon sobre The Boys, que eles começam a fazer umas críticas sobre a questão da corporação e eles ficam empolgados ali discutindo essa questão do corporativismo. E a apresentadora pergunta, quem de vocês já teve experiência trabalhando com uma grande corporação? E eles falam algumas coisas. E a Aya Cash, ela pega e fala um negócio muito legal. Fala, gente, a gente está trabalhando para uma corporação. Nós trabalhamos para a Amazon, hello, né? Vamos se ligar aí, galera. Essa crítica feita às grandes corporações está sendo feita por um projeto que está dentro da corporação. Todos vocês que trabalham em The Boys, todos vocês que apresentam programas sobre The Boys, vocês trabalham para uma grande corporação. Tá? Eu acho muito importante pontuar isso, que... Enfim, eu achei que a Aya Cash agiu meio como o Rick Gervais lá na apresentação do Globo de Ouro e deu uma nomeada nas coisas aí, que eu acho que é importante de vez em quando, né? Quando a gente faz uma crítica muito grande, entender que às vezes você faz parte da máquina. E eu achei da atriz que faz a Stormfront isso muito interessante, ela chamar atenção para isso. E eu acho que isso pode ser até uma colaboração que a atriz trouxe para o roteiro, né? Muito bacana isso, porque você vê que a atriz tem uma postura muito consciente sobre essa questão dos discursos, quem faz o discurso,
como faz o discurso, por que faz o discurso e quando faz o discurso. Beleza? E hoje nós temos 2 convidados especiais. O primeiro é o Black Noir. Nós que agradecemos a sua participação. Seja muito bem-vindo. Uau, muito obrigada. Você também é muito fofo. E o segundo participante hoje, que convidado exclusivamente do podcast Arctrama, é a Lucy. Exatamente. Ficaram muito bons os efeitos, viu, Lucy? E como foi para você ver essa cena e como é que foi? Difícil, mas o método te ajudou. Olha, fiquem à vontade, Black Noir, seja bem-vindo, mas é Lucy, fiquem à vontade. Vocês já ouviram cada episódio do podcast 5 vezes? Gente, muito obrigado. Já é mais do que eu vi cada um dos episódios da série. Fico muito feliz. Obrigado. Bom, para começar, a gente vai falar da Maeve. Nesses 3 primeiros episódios, a gente vê a Voight fazendo uma campanha de empoderamento feminino, focando nas 3 super-heroínas do grupo. Então, a Maeve, a Starlight e a Stormfront, que é a novata. Só que a gente vê a Maeve desistindo da programação. Ela abandona as meninas, depois de receber uma ligação, e a gente pensa o quê? Tem um segredo ali, ela é espiã da CIA, né? Mas não. Ela vai visitar a Helena, que teve um problema de apendicite e teve que fazer uma cirurgia. Só um detalhe, essa construção é uma montagem paralela com algo que acontece muito barra pesada que a gente vai falar depois. Então, como é montagem paralela, acontece algo com uma pessoa da CIA, a Maeve, na sequência, ela recebe uma ligação e sai para ver o que é. E a gente pensa que tem uma ligação com alguma coisa da CIA. Sim, mas eu ainda tenho esperança de que a Maeve tenha um papel maior nisso tudo. Então ela vai encontrar a Helena, e aí ela é toda fofa, quer ajudar, tá preocupada. Só que, em determinado momento, elas se desentendem, e a Maeve revela o porquê ela abandonou a Helena, e ela é focada ali, atura as coisas da Voight. Porque ela tem medo do Homelander. E ela conta a história de que, numa premiação do Oscar, um produtor dá de cima dela durante o evento inteiro, e alguns dias depois ele é encontrado no escritório dele, pegando fogo e a cabeça dele numa sala, o corpo na outra. Ou seja, por ciúmes, o Homelander fez isso com o cara, sendo que o cara só deu de cima dela. Então o que ele faria com a Helena, certo? É o grande medo da Maeve. E uma referência que pelo menos eu fico puxando referência, porque The Boys tem muita referência de muitos filmes, muitas coisas. Mas me lembra a cena do Poderoso Chefão, quando o produtor se recusa a dar um papel para um personagem que é ligado lá, o Don Corleone, e os produtores... Eu não lembro se é a frase, né? Vou fazer uma proposta que ele não pode recusar. A frase está associada a isso. E aí eles arrancam a cabeça do cavalo, do cara, que ele cria cavalo, e coloca no quarto. E, nossa, eu lembrei um pouco na hora disso daí. E tem uma outra coisa que a Maeve fala pra Helena. Você não imagina as coisas que eu já vi ele fazer, e você não imagina as coisas que ele me fez fazer. E aí fica a questão, o que a Maeve já fez? Né? Tem uma relação bem complicada ali, né, gente? Bem barra pesada. Então, acho que a Maeve já começa a dar, né, esses indícios de que ela vai conseguir romper com essa estrutura aí de coerção e abuso. Tomara. Fechando essa questão da Maeve, que eu acho que é importante de falar, né? Esse princípio de tomada de... Ou revelação, mas ela já começa a se posicionar contra a Voight. Vogt. Agora a gente vai tentar falar Vogt. E aí um raio falar esse nome, gente. É Vogue. Então eu vou ficar com o Vogt. Beleza? Então vamos lá. Uma das partes importantes do episódio é a Susan. Lembrando que a gente está falando dos 3 episódios juntos, a gente vai falar dos acontecimentos e pode ficar difuso. Aconteceu no 2, aconteceu no 3. Enfim, no final do primeiro episódio, a Susan, que é a subgerente, subpresidente, subencarregada, subchefe, subdiretora da CIA, ela troca uma ideia com os The Boys, que estão sem o Butcher, porque ninguém sabe o que aconteceu com o Butcher. E eles vão falar com ela, porque eles descobriram o lance de um super terrorista, que a Dri vai falar daqui a pouco. E ela tá na dúvida e falta alguma coisa para ela entender melhor toda a situação. E que talvez esse super terrorista seja a chave do problema que tá rolando na Vogt.
Só que acontece um negócio que ela começa a sangrar pelo nariz e ela percebe o sangramento e a cabeça dela explode. Plot. E ela explode. E chove sangue para todo lado. Aquelas cenas que acontecem do nada em The Boys, sensacional, de explosão de gente. Lembrando, não vão explodir os amiguinhos, tá? É porque tem gente que vê uma obra de arte assim, pensa que ela tá estimulando as pessoas a explodirem os amiguinhos e tal. Não é isso, galera. Isso é uma série. É outra relação. Ninguém tá estimulando a explosão de pessoas, certo? Então não vão fazer isso. É lógico que eu tô sendo irônico, beleza? Mas voltando. E lembrando, gente, é incrível esses foleys, né? Cara, esses barulhos de explosão. Ó, ploc, 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 ploc. Sensacional. Voltando. Bem, isso é o papel da Susan, né? Dizer que tem alguma coisa que ela não entende que está acontecendo dentro da Voight e ser explodida. Então, o que acontece? Os The Boys encontram esse super terrorista e eles entram em contato com a Susan pra ela ajudar, porque eles estão ali presos, sendo procurados e querem voltar a encontrar as famílias e tudo mais. E a Susan fala que tem um golpe interno acontecendo dentro da Voight e que eles encontraram a chave que ela precisava pra montar esse quebra-cabeça. Só que aí, a cabeça dela explode e eles ficam sem saber o que é esse quebra-cabeça, qual é esse golpe. Eles ficam sem resposta. Eles pensam que a Voight explodiu a cabeça dela, mas será que foi a Voight mesmo? Tem nos trailers um personagem que parece que explode gente. O telecinético que aparece nos trailers é o irmão da Kimiko, o telecinético, né, que joga as coisas com o poder da mente e tal. Parece que tem um outro personagem, provavelmente quem matou a Susan é esse personagem que explode as pessoas. Ele não foi apresentado nesses 3 episódios. Então a gente não sabe se ele é super terrorista, se ele vai fazer parte da legião que a Stormfront vai levantar. E uma outra coisa, por falar em referência, scanners do Cronenberg. E acho sensacional essas referências. E eu acredito que seja diretamente ligado, até pelo lance do sangue no nariz, remete totalmente a scanner. A partir de então, você também tem o desenvolvimento do plot do Profundo. O Profundo, gente, ele está sendo punido. Ele está passando lá por uma jornada de autoconhecimento para entender por que ele faz as coisas que ele faz. E é um cara profundamente escroto, né? Não se trata necessariamente de passar pano pro Profundo, mas de entender que ele faz uma coisa hedionda no começo e a partir disso ele perde o pathos, né? Que é essa possibilidade de empatia do personagem com ele. E aí ele só vai ser martirizado, ridicularizado, matam os bichos, acusam ele de várias coisas nojentas, asquerosas. E aí ele entra numa jornada até que ele é preso, e tá alcoólatra, tá deprimido, longe dos sets. E aí uma seita aparece, né? Uma tal de seita aí, que inclusive o nome do fundador parece que é Aleister Adama, que eu acho que faz uma referência direta ao Aleister Crowley, que foi fundador aí de uma... Eu não vou lembrar o nome da sigla das seitas que ele inventava, mas ordens iniciáticas europeia. O Aleister Crowley foi referência de muita gente, sobretudo no rock and roll, o pessoal Sabá, Rolling Stones, Raul Seixas, né? Eu tenho o livro da lei, escreveu o livro da lei. Então acho que o nome e essa associação a Lester não é gratuita. Então tem alguma coisa de uma seita bem barra pesada que vai aparecer por aí. E a gente sabe que tem um ator que vai fazer o Aleister, que é um tal de Goran Vizingi, que eu não sei falar esse idioma, que eu acho que é o croata, né? Desculpa, eu não quero ser desrespeitoso com o idioma, mas eu realmente não sei. Então é o Goran Vizingi, que já trabalhou no Millennium, dirigido pelo David Fincher. Mas trabalhou numa das séries do Kripke também, né? Não no foi Timeless. Timeless, né? Então já é um ator meio ali da casa, e a gente sabe que ele vai ter um papel ativo porque ele está escalado para 4 episódios, segundo o IMDb. O Profundo acaba sendo acolhido por essa seita através do Águia, que é um super-herói que ajuda ele, paga a fiança dele, tira ele da prisão. E uma mulher chamada Carol, que conduz ali o Profundo a se autodescobrir e entender qual é o problema dele. E aí dá até a entender que ele tem a famosa masculinidade frágil, né? Por isso que ele ataca as mulheres. Essa mulher é um pouco estranha. Então tem no começo o Águia explicando a jornada dele com essa seita. Para o Profundo. Para o Profundo. E ela repete uma palavra ou outra como se ela já soubesse o que ele fosse falar para o Profundo. Ela fala que ela não é uma terapeuta, ela é uma professora, o que é um pouco estranho, o que ela vai ensinar para o Profundo. E também acho importante prestar atenção
que eles oferecem direto uma bebida, uma espécie de refrigerante chamada fresco. E esse fresco aparece em alguns momentos no episódio e talvez seja algo importante relacionado à seita. Certo? Um líquido, né, alguma coisa para minar a vontade, porque o Águia dá um chá de cogumelo mesmo, eles veem que o processo não está entendendo, então ele dá um chá de cogumelo ali pro profundo, que entra nessa crise, né, nessa alucinação toda e começa a discutir com as suas próprias guelras. Eu não vejo como uma questão, às vezes, de justificar nenhuma das ações do profundo, acho importante dizer isso, mas é entender como esse tipo de personalidade, né, extremamente prejudicial aos outros é problemática. Assim como se discute serial killers e tenta entender a motivação deles em função de infância muito complicada, o que não quer dizer que todo mundo que teve uma infância complicada vire serial killer, é que essas pessoas particularmente têm elas passam algum limite do qual elas, né, viram assassinos, enfim, fazem coisas horrendas. Então, eu acho que não se trata de justificar o que o profundo faz. Trata-se de ver como é que funciona esse tipo de personalidade, né, extremamente frágil, muito problemática consigo mesmo. E aí, o episódio onde falam que ele já teve um problema com a professora, né, ou melhor, ele causou problema com a professora e atacou a professora, ele já fez uma medida meio de... Ele achava que ela já ia agredir ele. Como ele já esperava a agressão por ser extremamente frágil e vulnerável, ele agride primeiro. Porque ele já espera a rejeição em função do negócio das guelras, que é uma coisa bem aflitiva de se ver, né? Uma coisa bem complicada. E isso se deve justamente por causa do composto V da Void, que deformou ele, fez ele ficar um anfíbio, né? Tem um momento que o cara fala, eu jogo flecha, o cara fala, eu sou um anfíbio, né? Então é bem complicado. Outra coisa é o Águia. Tem um nuance muito interessante nesse personagem, porque ele é ridicularizado, lógico, por ser um arqueiro, e é muito bacana como a série faz essas coisas de testar esses poderes e tentar jogar para a realidade e falar, gente, você vai enfrentar com arco e flecha, por mais exímio que você seja na manipulação do arco, como é que você enfrenta um batalhão de terroristas armados ou com superpoderes que voam e jogam laser pelos olhos, com arco e flecha. Mas, no fundo, o que faz um herói é a ação dele, entendeu? Não é... Isso é uma discussão, tem uma aqui, né? Não adianta você fazer um personagem que joga laser pelos olhos, que voa, que tem super força, que é invulnerável, se ele não tiver uma estrutura interna, se ele não tiver uma estrutura emocional, se ele não tiver dilemas e não tiver fragilidades humanas. É por isso que o Homelander é um grande personagem. Ele tem todo esse cabide de coisas e de forças, mas ele é extremamente frágil. É essa construção interna que interessa. É por isso que essa série é sensacional. E no caso, o arqueiro, o Águia, ele é um herói. Ele está indo ajudar um cara escrotíssimo, um cara barra pesada, né, com um monte de problemas internos, e ele vai lá, paga a fiança do cara. Tudo bem, ele não é um arqueiro, um grande herói que sai resolvendo esses BOs grandes de assalto a banco, mas ele está tentando resolver o problema de um cara que é um cara que causa muita dor e sofrimento, em função da dor e do sofrimento que ele tem. Isso é um tema recorrente na série. Pessoas causam muita dor porque sofrem muita dor. O Butcher é assim. O Rio está tentando não ser assim. A Mallory é uma pessoa dura, agressiva, porque sofreu o lance do massacre dos filhos. Veio depois, mas por algum motivo antes essa mulher também tem uma certa brutalidade. O Homelander, então todos esses problemas... O próprio A-Train, ele causa muito sofrimento e muita dor porque ele não quer voltar para a miséria. E eu acho que algumas pessoas têm muita dificuldade até de entender esse tipo de ação, porque não entendem o que é miséria. Muita gente vê a miséria, mas nunca vivenciou aquilo e fala, mas o cara faz isso por... E é um diálogo do A-Train com a Starlight. E ela fala, dinheiro, as coisas são muito mais dinheiro. E ele pega e fala, só fala isso quem cresceu com dinheiro e não sabe a importância do dinheiro que o dinheiro tem na vida das pessoas. Isso não significa que tá tentando justificar as maldades que eles fazem, Sim. Mas é entender o que levam eles a fazerem aquilo. Porque esse movimento do profundo, pelo menos inicialmente, e essa questão da seita, que parece que não é uma coisa lá muito boa, porque em algum momento... Tem um momento que a Stormfront encontra o profundo e aí ela vê o jeito dele de falar e fala, você entrou pra igreja da coletividade? Então ela conhece e chama ele de como idiota. Você pode ser idiota. Mas esse processo do cara se analisar, entender, eu particularmente acho que é interessante quando você comete erros e você partir para esse processo de autocompreensão. E o Águia parece que quer ajudar isso. O que é de fato o que os heróis devem fazer, ajudar as pessoas independente de
Ele até fala, né, o Profundo questiona, mas você pagou minha fiança, ele fala, os super-heróis também têm que ser salvos em algum momento, né? Eu acho um personagem simples, muito bem executado. Ele tem um desenho muito interessante, aparece pouco, espero que ele apareça. Ele é até mais interessante do que a Carol, que já ficou um negócio mais caricatural de ser, então acho que esse Águia aí, eu gostei muito desse personagem, achei ele muito interessante. Nesse episódio a gente vê a Starlight bem diferente. Ela usa as decepções da primeira temporada e o que ela aprende na Voight a favor dela. Ela e o Hughie não estão mais juntos, porém os dois querem derrubar a Voight e trabalham junto para isso. Ela chantageia um menino, Largatixa, que também tem um poder especial. Pode se machucar e perder parte do corpo que ele se regenera. Esse menino trabalha nos laboratórios da Voight como cobaia para experimentos de medicamentos, produtos novos. E a Starlight conhece ele desde a adolescência, por causa da igreja e os eventos religiosos que ela participava. O Largatixa é uma espécie de garoto de programa sadomasoquista. Então, as pessoas pagam para ele para machucar ele porque ele vai se regenerar. Ela filma um desses momentos e chantageia ele para ele conseguir uma amostra do composto V para ela, porque ela e o Hughie planejam jogar na mídia e expor a Voight. E é bem ruim, o menino fica chocado, fala que pensava que eles eram amigos, e ela fala que eles não são nada. Tipo, ela não quer nem saber. Sim, funk diabólico, com certeza. Nessa temporada, o A-Train começa em coma, porém, depois ele acorda e ameaça a Starlight. Fala que vai contar do Hughie, que ela ajudou o Hughie a fugir. Só que a Starlight enfrenta o A-Train. E fala que sabe que o A-Train matou a Popclaw, que as agulhas no braço da Popclaw entraram ao mesmo tempo, até quebraram o osso. E ela conseguiu isso num laudo da Voight, porque a Voight sabe disso e passou um pano. E ela falou, não, se você fizer qualquer graça comigo, eu vou colocar isso na mídia. Exatamente. E aí ele fica com o pé atrás, né? Por quê? O medo do A-Train é sair do set, é perder tudo aquilo que ele tem. Então ele aceita o que a Starlight falou e os dois ficam ali num clima meio tenso. Porém, ela segue com o plano dela e ele fica na dele. E é uma coisa até que a gente pontuou quando a gente falou da preview, né? Que a gente esperava. Como que ia se resolver essa situação do A-Train com a Starlight, como ela ia... como eles iam se entender. E eles se entendem de certa forma. E nessa transição da Starlight para esse lado sombrio da força, vamos dizer assim, tem um diálogo importante entre ela e o A-Train, que ela pega e fala, mas é muito importante salvar a humanidade, blá blá blá, e que os valores são importantes e a moral são importantes. É claro que são, mas aí ela faz um comentário ou melhor, o A-Train faz um comentário para ela, só fala que o dinheiro não é importante, quem sempre teve dinheiro. Ela vai em eventos com os outros super-heróis, ela faz o papel dela dentro da empresa, só que por trás disso ela tá ali planejando derrubar. Mas fica a pergunta, até que ponto vale se corromper para fazer o bem o que é certo? Porque o lance do A-Train a gente até entende que é um jogo de força entre dois titãs, duas pessoas com poderes e com histórias, né? Embora tenha muito sofrimento na história dos dois, não sei se é só uma questão financeira, de qual família é mais rica, porque cada família tem seu problema, mas eles têm capacidade de enfrentamento e tal. Agora o Largatixa, gente, é um coitado, é uma cobaia de laboratório. Ela precisa estar ali fazendo o papel dela até ela conseguir derrubar a empresa. Não que ela vai conseguir derrubar totalmente a empresa, mas ela consegue a amostra com o menino e ela torna o composto V público, cai na mídia e vira um caos. Sim. Eu acho que ela estava ali fazendo esse papel na Voight até esse momento, que em algum momento da temporada mais pra frente ela vai sair e vai ficar com os The Boys mesmo, sabe? Não, porque tá nos trailers, inclusive. Sim, então. Mas eu não quero adiantar para Stormfront, mas a gente vai acabar adiantando agora, porque a Stormfront chega e fala para ela, para de usar máscara, é muito é muito libertador, né, não usar máscaras. E eu percebo que a Starlight pode estar se confundindo no meio desse processo, que a gente vai entrar até na questão dos fins justificam os meios, será que é isso mesmo, né? Não sei se eu estou exagerando nesse ponto, o que você acha? Não, eu não acho que ela tá se confundindo, não. Eu acho que ela tem o foco dela, que é prejudicar a Voight. Só que ela tá meio durona devido às decepções que ela passou, né? A mãe, tanto que
Em alguns dos episódios, a mãe dela manda mensagem pedindo desculpa, ela ignora, a relação com o Rio não tá boa, então ela se tornou uma pessoa mais dura só. E aí isso reflete no modo como ela chantageou o Lagartixa, no modo como ela enfrentou o A-Train. Ainda sobre o plot da Starlight, quem cita a questão das máscaras é a Stormfront num determinado momento. O que acontece? A Stormfront está colocando todo um papel de ultraliberal, de ultrafeminista, de super descolada, de sincerona que fala tudo o que pensa. Que é legal. Isso está muito relacionado ao desempenho dela e a como ela entende o funcionamento das mídias sociais. E é admirável. E a Starlight, como todo mundo, fica impressionada. E a Starlight vai se abrir com a Stormfront e falar, nossa, você é super descoladérrima, fala o que pensa, eu queria ser assim, eu não gosto da... E a Stormfront fala, olha, você é a pura Bárbara da Val. Tudo bem que a Starlight, ela encena esse papel, mas é isso que eu acho que ela pode acabar se confundindo e se transformar de fato no que a Voight quer que ela se transforme. E desses 3 episódios da Starlight, o momento alto é quando ela torna o composto V público. E isso vai gerar um impacto gigantesco na Voight e vai ser pura treta. E o Black Noir pediu a palavra? Sim. Compreensível que você ficou bastante chocado, né? É bem compreensível. Foi um momento bastante emocional para você. Sim, sim. É, a descoberta, grande revelação. Elas são dolorosas, com certeza. Bem, a jornada do Hughie nessa temporada, ela começa bem interessante. É bem interessante. O Hughie, obviamente, já não é mais o menino. Ele diz isso com todas as letras, que ele já não é o menino do vendedor de eletrônico e tal, e que ele já não tem mais nada disso. E tem uma frase muito legal dele que sintetiza isso, que é que ele se confunde totalmente na hora de falar os nomes dos personagens, né? Ele fala, eu não posso ser o Lee Marvin. Lee Marvin, muito citado nessa temporada. Mas eu posso ser o Harry Potter. Ou Como é mesmo o nome daquela garota dos Jogos Vorazes? Lembrando que o ator faz uma ponta em Jogos Vorazes, né? E ainda tem mais um quarto que ele cita, que ele fica meio perdidão ainda, que eu não vou... Você lembra quem é? Nossa, não lembro. Tá. Não lembro. O Black Noir... Ah, ele fala John Connor. John verdade. Connor, obrigado aí, Black Noir, John Connor. E ele tá realmente perdido. Acho que essa fala vai nortear muito essa desorientação dele. Ele começa a mentir muito pra Starlight, fala que tá tudo bem, mas ele não fala onde tá. Mais uma vez começa esse jogo de mentira. Ele entende que a Starlight é a sua segunda grande chance de redenção e de amor, e ele até diz isso para ela numa cena bastante cativante, que ele liga, né, por telefone para ela, tá no barco e ele faz um desabafo, fica ouvindo Billy Joel direto e atinge o auge quando eles entram na... Desculpa, Lúcia. Sim, não foi CGI, né? Não houve aquele lance dele ter que entrar no seu estômago e não, né? Tudo foi feito uma direção de arte, então aquilo é filmado fora, você não foi machucada no... Legal saber que você gosta tanto da equipe, assim, que te trataram super bem, acho isso muito importante. Bem, o Butcher, quando você tem a questão desse plano com a Starlight de detonar o composto V na mídia, o Butcher fica um pouco com o pé atrás, mas, como sempre, o Butcher é muito pragmático. E ele fala, olha, tem tudo para dar errado ainda. E, de fato, dá errado, porque ele só está prenunciando, talvez, a maior sequência de ação da série. Então, existe a comemoração, de fato. Então, essa ambiguidade do Butcher, que ao mesmo tempo parece que ele está com dor de cotovelo, mas ao mesmo tempo ele pega e fala, galera, a coisa não acabou ainda, gente, tudo pode dar errado. E, de fato, vai dar errado. Eu acho que ele tá com dor de cotovelo, sim, porque eles tentaram expor a Voight de diversas formas e não conseguiram. E o Rio e a Starlight conseguiu. Lembrando que o Butcher não gosta da Starlight até o momento. Não gosta de nenhum super, né? Até a Kimiko, você vê que quando alguém fala que para entregar o super terrorista que é irmão da Kimiko, ele não mostra... Ele tem... Os meninos, Leitinho e o French, ele tem uma coisa bem assim... Eu sei que eles vão escapar, eu sei que eles vão se virar, então eu não me importo muito se acontecer alguma coisa. Mas a Kimiko, ele até fala para Melo em algum momento, mas se ela ficar contra, eu não tô nem aí, a gente dá um jeito nela também. E o French escuta isso.
E a Mallory fala pra ele, nossa, é cativante a forma como você tem empatia com a sua equipe. Mas também tem a questão de que ele tá ali com dor de cotovelo, passa por cima de qualquer um, porque o foco dele é recuperar, né, salvar a Becca, que ele sabe que tá presa em algum lugar, e o único objetivo dele é esse. Quanto mais tempo ele perde, demora pra ele conseguir alcançar esse objetivo, mais agressivo ele fica, né, mais desesperado. Mas você não concorda que ele tem razão quando ele fala que tudo pode desandar a partir daquele momento em que a situação, eles precisavam ter o foco? Sim, mas eles acham que o Hughie é um bunda mole, digamos assim. Aí, no momento que o Hughie faz alguma coisa super relevante, não tem aquele reconhecimento por parte do Butcher, sabe? Mas fica aquela questão assim, o que você quer, um tapinha nas costas? Ele fala, muito legal. Não, mas você só vai falar isso e você fala, não, é muito legal. Mas vamos, prioridades. Enfim. Os conflitos que se colocam. E, de fato, isso vai marcar uma oposição entre o Hughie e o Butcher. Isso marca uma oposição e um conflito entre os dois, muito forte. Inclusive, em algum momento, de maneira desnecessária, aí eu concordo, totalmente desnecessária, o Butcher agride o Hughie, um soco na cara, joga ele no chão e fala, se você colocar entre eu e a minha mulher de novo, eu te mato. Nesse momento, não tem uma grande situação, um grande problema para resolver. Quer dizer, tem, mas não é igual na situação que eles estão ali totalmente expostos. E depois o Hughie devolve o soco no bar e ele dá um soco e é ele mesmo que cai. Mas é maravilhoso ele enfrentar o Butcher, né? Com certeza. Mas não só enfrentar fisicamente, mas esse lance da Voight realmente é uma grande jogada. E quando nós vimos, a gente pegou e falou, olha o Hughie tentando liderar a turma. Ele tenta liderar e falar, o Leitinho da mamãe fica bravo com ele, o French não fica bravo, mas fala, putz, você não é um grande líder, né? A gente prefere o Butcher. Que é uma outra citação ao Lee Marvin, você não é o Lee Marvin, alguma coisa assim. Vendo os vídeos da Amazon, que a gente falou no começo, o Jack Quaid, ele fala que, não, a tentativa não era liderar, mas ele perdeu tudo de fato. Ele só quer ficar junto com aquela turma, ele não tem mais nada, não tem família, não tem pai, não tem emprego, não tem namorada. A Starlight, de certo modo, também ele perdeu. E ele quer ficar junto com a turma, e a turma está meio desorientada. Então ele fala, eu não queria liderar, eu quero que o grupo fique junto. E ele fica em atrito com o Butcher, porque o ator também fala que ficar junto com o Butcher, eles correm o risco de serem abandonados de novo. Porque no final da primeira temporada, o Leitinho e o French e a Kimiko foram capturados, e o Butcher, tipo assim, preciso ir atrás do Homelander por causa da Becca, não tenho tempo pra salvar eles. E o Hughie que teve que ir lá e salvar. E ainda é ridicularizado pelos dois quando vai tentar salvá-lo. Exatamente. Encerrando essa questão do Hughie, que é, embora importante, bem curta, nós vamos pro próximo, que é Homelander tenta fazer o papel de pai da maneira mais desastrada possível. Por que eu digo isso? Porque jogar o filho do telhado para ver se ele voa não é um negócio muito coerente, né? Vamos dizer assim, ele não tem uma prova do superpoder do menino ainda e não sabe qual é o superpoder. E nessa questão do Homelander com o filho, tem uma coisa que chama muita atenção, que o Homelander olha para ela e fala, o nosso acordo não foi esse. Porque ela tá pedindo para ele ir embora e ela tá falando alguma coisa sobre ele não tratar o menino de maneira muito severa. Que é engraçado, né? O cara chega e fala pro filho dele, fala que me ama. Né? 2 dias de relação, um cara estranho que chega naquele universo. O menino parece que tá até disposto, porque o menino aceita brincar com ele em diversos momentos. Mas é muito cedo pra falar rápido. É o encantamento de, tipo, meu pai é o Homelander, né? Porque o menino não faz ideia que o Homelander é do jeito que... Conhece só a aparência dele, né? O que é apresentado pela... Mas existe um acordo entre a Becca e o Homelander. E o que pode ser esse acordo, né? Talvez seja pro Homelander não matar o Butcher, e em troca o Homelander pode ir lá e ver o menino fazer parte da criação do menino. E se iludir com a família Margarina, né? De propaganda de manteiga ali, que em algum momento aquele café da manhã, aquela coisa de comercial de margarina, parece que não vai funcionar muito bem. Sim. Uma pergunta que a gente fez na preview, que precisaria de uma resposta para essa segunda temporada, é por que o Homelander não matou o Butcher quando teve a chance? Porque o Butcher tá vivo. Com certeza pode ser isso. Aí ficou confirmado que a Becca foi estuprada por ele. Ela tem dúvida? uma aversão por ele, ela não gosta nem que ele toca nela. Fica claro também que ela não fugiu
por uma escolha, né? Ela tá presa, ela vai até o limite daquele lugar que ela tá e a gente vê umas paredes, né? Um muro. Presídio. Parede de presídio. Exatamente. Outra coisa que a gente percebe também é que o menino tá isolado e ele não tem amigos porque não tem outras crianças ali. Ele tá sendo criado. Às vezes parece que não tem nem escola, né? Dá Ele tem aula com pessoas específicas. É isso aí. Tem uma coisa importante que leva a uma outra pergunta. Depois, a gente está fazendo várias perguntas durante o desenvolvimento do podcast, mas em algum momento a gente vai levantar todas as questões que ficam para os próximos episódios, tá? Que vai ser o trecho pergunta. O Black Noir, ele acha interessante esse quadro, inclusive. A Lucy também, embora quase uma certeza. Pode falar, Lucy. Ela não volta para os próximos episódios. Encerrou a participação dela no terceiro. Agradece de novo a equipe. Não, que isso? Para nós que é um prazer ter vocês aqui. Tá? É um prazer imenso e é isso. Mais uma outra questão que fica aí, que é importante, é a Becca diz para o Homelander que nós queremos educar o Ryan, que é o filho do casal aí, de uma maneira normal, o mais normal possível. E isso remete à forma como o Homelander foi criado. Então existe um acordo da Becca para a educação dessa criança com alguém que possivelmente é o Vogelbach, que não foi morto porque ele dá uma entrevista em alguns dos episódios e ele está paralisado por causa de um acidente. O acidente com certeza chama Homelander, que foi lá extrair a informação de onde a Becca estava. E o plano da Vogt com relação à Becca mudou, porque eles disseram que iam protegê-la do Homelander. E agora falaram, não dá para fazer nada e a gente tem que manter ele satisfeito. Ou seja, ele vai fazer parte da sua vida porque nós não temos como controlar isso. Então fica um acordo anterior da Becca com alguém que nós não sabemos muito bem quem é, para educar o Ryan e tentar fazer com que a vida do Ryan ele seja uma pessoa melhor do que o Homelander foi. Até porque na primeira temporada o Vogelbach lá fala que o pior erro da vida dele foi o Homelander, que quando uma criatura, digamos assim, é criada em cativeiro, ela se torna violenta. E olha o que o Homelander se tornou. Então acho que a ideia é o menino se tornar uma versão melhor do Homelander. Tem uma questão também que, às vezes, quando o Homelander tá falando com ele, que nem na cena do telhado, o menino não acredita que pode voar, ou na cena da bola, ele não acredita que ele pode jogar a bola tão forte. Eu acho que o menino não tem noção que ele tem os poderes, ele não sabe ainda. Em algum momento eu fiquei até em dúvida se ele tinha superpoderes. Então. E outra coisa, esse lance do composto V, você não sabe como isso vai gerar os poderes. Parece que é muito aleatório. Porque pode ser disparar arco e flecha melhor, como pode ser ter Gelra, como um profundo, brilhar como a Starlight, ou dar choque como a Tempesta, ou Stormfront. Então você não sabe como esse poder se efetiva nos heróis. Mas o menino, o composto V não foi aplicado nele, ele foi gerado geneticamente ali, né? Mas mas não sabe como que esse poder, sabe que o menino tem superpoder, mas não sabe como que esse poder vai... O menino pode ser um tocha humana. O Homelander simplesmente deduziu que, é meu filho, então tem os mesmos poderes que eu. Embora, no final das contas, eu acho que a experiência da paternidade pro Homelander pode ser o que estabeleça o mínimo de humanidade para ele. É uma conexão emocional importante da família. Eu acho que a esperança dele nisso, e isso dar certo, é muito importante para ele. Eu acho que, lógico, nós em algum momento chegamos a dizer que o Homelander era o nosso personagem preferido, e aí vai mais uma vez uma legenda, a gente vai desenhar uma coisa que o personagem bem desenvolvido, o personagem bem complexo, não quer dizer que você concorda com as ações daquilo que ele faz. Quer dizer que você entende um mecanismo, a complexidade de um personagem desse. Não se trata de justificar nada do que ele faça. E a cena do voo 37 é um absurdo, mas se trata de entender essa grande arquitetura na construção dos personagens e ver essas figuras no nosso dia a dia. Pessoas são contraditórias. Gente, vai ler Dostoiévski. Se você, mas eu vou... Esse personagem, onde já se viu falar que gosta do personagem? Eu sou um roteirista, eu gosto de grandes personagens. Essa relação do Homelander com o filho pode trazer a humanidade pra ele, mas ele vai ter que se desdobrar, né? Porque o menino já perdeu a paciência e falou assim, eu odeio você, vai embora.
Outra coisa que me preocupou um pouquinho, assim, talvez seja algo importante, é que o menino não, parece que ele não tem noção que tem os poderes e ele revela os poderes na hora que ele fica com raiva, né? Não sei se o ódio é um Pode ser. gatilho. Ele quis proteger a mãe dele, além de estar com raiva pelo Homelander ter jogado ele do telhado, mas foi a raiva que deu o gatilho pro olho dele brilhar e ele ficar forte, né? Com certeza. E você tem personagens muito importantes, por exemplo, o Hulk, né? O gatilho dele é justamente a raiva. E ali você tem uma construção de personagem muito interessante. Porque o Bruce Banner, pensando no herói da Marvel, o Bruce Banner, ele é um físico nuclear. E se você já conheceu, conhece ou já viu uma entrevista, físicos nucleares são pessoas extremamente racionais que se mobilizam pouco pelas paixões, se movem muito pouco pela emoção. Eles são pessoas que passam 32 horas por dia fazendo cálculos, pensando, né, em questões extremamente abstratas. Então, os interesses deles são puramente intelectuais, abstratos. E quando ele fica com raiva, solta uma besta irracional que é o Hulk, forte e que está totalmente distante de um físico nuclear, ou seja, você tem um extremo oposto. Então, essa questão da raiva como libertador de um poder é um negócio muito recorrente no universo de super-heróis, que eu acho que não foi liberado ainda, não foi usado no The Boys. Talvez o Butcher tenha um pouco isso, de agir com essa raiva irracional na busca de um objetivo e destruir tudo que está ao redor, mas também não chega a configurar um Hulk. Talvez seja um elemento que possa ser explorado no garoto aí no futuro. Então, além dessa questão do filho, que é um elemento central aí nesses 3 primeiros episódios da segunda temporada para o Homelander, você tem a questão da Vought. E o que é muito interessante? E eu volto a dizer, esse enfrentamento do Homelander com o Sr. Edgar é uma coisa assim, que não me convence muito. Se você assistir os episódios da Amazon Rewind, onde eles discutem os episódios, eles vão dizer que tem uma questão, na visão deles, que o Edgar entende todos os meandros da burocracia, entende todas as questões do capital, as questões das corporações, do submundo da política, e isso faz com que ele realmente seja respeitado pelo Homelander. O Homelander faz algumas cartadas que, por exemplo, tem uma das discussões, o Homelander vai no apartamento, no escritório do Sr. Edgar, eles têm uma conversa mais ou menos que sai do informal, ela começa formal, mas o Homelander já chega colocando o pé em cima da mesa, da mesinha de sala, e vai conversar com o Sr. Edgar. E ele fala um monte de groselha, e o Sr. Edgar pega e fala para ele assim, o que você sabe da história do Frederick Vought? E o Homelander fala, já leu a biografia 5 vezes. E é de uma estupidez tamanha isso, né? Você constrói um personagem que até então para mim não era tão burro. O Sr. Edgar fala para ele, eu tô falando da verdade real. E o Sr. Edgar discute e faz a grande revelação que o Vought era, na verdade, do partido nazista, era um farmacêutico, químico, que fazia experimentos nos campos de concentração e, sobretudo, Dachau, certo? Então, isso é um elemento importante, que vem trazer essa questão do nazismo de uma maneira interessante para a série, não assim, os nazistas são maus e pronto, porque tudo que é mal agora é nazista. Lógico que o nazismo é um regime extremamente problemático, vencido pela história, né, em termos políticos, macro, foi totalmente vencido. Acho que muito difícil um país hoje adotar um regime nesses moldes, com essa nomenclatura e essa adesão direta. Mas, de fato, por exemplo, eu terminei de ler o livro do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que ficou internado em campos de concentração, e ele fala de relação de grandes empresas alemãs, no caso, que se enriqueceram muito durante os campos de concentração e fizeram muita grana ali. Empresas que sobrevivem até hoje, inclusive, né? E existe essa menção dentro do The Boys de você falar que a Vought, na verdade, fez o experimento composto V nos campos de concentração com judeus e desenvolveu o composto V. E o Edgar fala para o Homelander, nosso negócio não é sobre super-heróis, nosso negócio é da indústria farmacêutica, e você não entendeu que você não é o carro-chefe da nossa empresa, tá? Então, dito isso, eu até vejo que o Homelander é bem limitado para entender o jogo do business. E aí talvez sim consolide o poder do Edgar, que fala para ele, você fez uma besteira sem tamanho de fazer essa bosta mas de você compartilhar esse composto com o mundo inteiro, que agora você fez uma cagada enorme, todo mundo pode fazer um estudo químico disso e entender melhor a fórmula, que é a original nossa,
E é isso. Então, essa questão da crítica das grandes empresas que fizeram experiência no nazismo e prevalecem. E é uma coisa que eles comentam, inclusive, nesses vídeos da Amazon, que eu achei interessante, que a gente quase esqueceu de falar. O Edgar quis mostrar pro Homelander que o Homelander é descartável, né? Mas o Homelander é muito... Isso que fica, porque ele tem esse... Embora ele não tenha esse poder emocional, essa capacidade, força emocional e inteligência, que ele dá uma nota fora gigantesca aqui quando fala que leu a biografia 5 vezes. Eu não sei se ele foi irônico também, né? Não sei se ele foi irônico, parecia que não. O fato do Edgar ter o controle e entender como o composto V é feito, pode dar a entender que ele pode tirar o poder do Homelander ou manipular o poder do Homelander, alguma coisa mais física. É isso que eu quero dizer. Até fiz a menção na preview de que o Sr. Edgar pode ser uma representação do próprio Lex Luthor, que às vezes vence o Superman justamente por ter uma kryptonita. E aí, como eles já disseram em algum vídeo de entrevista, essa kryptonita é a fragilidade emocional do Homelander. Talvez mais pra frente a gente entenda melhor essa relação dos dois. Porque ao mesmo tempo que o Homelander respeita, o Homelander meio que vai retrucando, vai enfrentando como ele pode. Mas é aquela coisa de um filho que ainda tem um certo medo do pai Sim. E não passa de um determinado limite. Embora o Homelander quase passe do limite, e aí a Stormfront até fala, uau, uau, uau. Que é aquele saem do escritório e a Maeve até torce o olho e fala, putz, que saco essa apagação de pau. Mas rola ali um fascínio, não gosto de usar a palavra respeito, admiração, mas a Stormfront fica de cara com o comportamento do Homelander enfrentar o Sr. Edgar. Mas aí a gente não sabe se ela ficou de cara mesmo ou se ela tá interpretando um papel. O que leva a gente para o segundo ponto, que é falar para... Segundo ponto não, mas para um ponto relevante que a gente tem que discutir, que é essa questão da Stormfront. Afinal, quem é essa mulher? A grande novidade da temporada é a Stormfront. É a nova heroína do set. E é uma pessoa super engajada nas redes sociais. Coisas que os outros heróis não sabem fazer. Eles têm quem façam isso pra ele. Então a gente tem um exemplo da primeira temporada, que a Rebecca cuidava das contas do Twitter do Homelander, porque ele não sabe fazer isso. E a Stormfront já chega sabendo. Tanto que ela chega, a primeira aparição dela é fazendo uma live no Instagram, onde ela mostra os bastidores de uma propaganda da Voight, e ela revela que, tipo, ali tá o Homelander, a Maeve, e aquele cara ali, o soldado, ele é um ator que, na verdade, já fez um papel em Criminal Minds e em outras séries. Imagina o Capitão Pátria e a Maeve vão comer marmita numa base de verdade. Ela desmonta totalmente a construção ali da ficção. Exatamente. E o Homelander fica super incomodado porque ele, com a saída da Madeline, ele achou que ele ia ter o poder de escolher quem entra no set, quem sai. E o Sr. Edgar entrou na frente dele, contratou a Stormfront e nem avisou. Simplesmente ela chegou lá e falou, eu sou a novata. E aí a Stormfront entra, né, destruindo essa construção de mentira da propaganda aí do... Isso. E sem o Homelander saber quem contratou ela. Exatamente. E a princípio, a Stormfront é encantadora. Tem um momento que ela grava um vídeo pra internet que ela fala, com o bonequinho de brinquedo dela, ela fala, não comprem essa boneca aqui, peituda de plástico, porque quando o seu filho jogar ela fora, ela vai acabar na barriga de um peixe-boi. Naquele evento que rola do empoderamento feminino, onde tá ela e a Starlight tenta chegar nela e fala, né, que concorda com ela, porque ela fala, não importa se é homem ou mulher, o que importa é eles conseguirem fazer o trabalho deles bem. Como heróis. Isso. E a Starlight tenta chegar na Stormfront e falar que concorda com ela, que não concorda com o jeito que a Voight trata eles, né? Porque tem um negócio da bolsa, né? Fala que as meninas não podem ter bolsa. Não tem bolso, não pode usar trages. bolsa. Aí a Stormfront até fala que o traje da Starlight dá pra ver até o útero dela e não tem o bolso pra ela, sabe? Só que a Stormfront peita a Starlight e dá um banho de realidade, né? Fala que ela é a própria Barbie, que ela não precisa de uma espiã da Voight pra falar com ela e deixa a Starlight lá, né? Não tem tempo, assim, pra esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente vai discutir daqui a pouco uma questão das camadas da Stormfront. E pra mim isso é muito realista. A gente encontra em qualquer lugar de trabalho, no dia a dia. E o que acontece?
Algumas empresas têm um tipo de profissional, um tipo de pessoa que trabalha na empresa, que fala mal da empresa e você pega e fala assim, nossa, que coragem esse cara tem para falar mal da empresa, que esse funcionário. E aí você se identifica, e aí você vai nele e fala, cara, eu concordo com tudo que você fala, essa empresa é uma bosta, essa empresa é uma porcaria, essa empresa é um lixo, eu odeio trabalhar aqui. Tanto é que a Starlight vai e fala tudo isso. E a Stormfront fala, mas você é a própria Barbie da Voight, né? Que gera uma certa confusão nessa forma como a Starlight se enxerga. E, na verdade, eu tenho certeza que a Stormfront é um pau mandado da Voight. Ela é um pau mandado da Voight que vai no set e entra como espiã do Edgar. Ela foi nomeada pelo cara. Então, esse lance dela falar mal da empresa é para soltar as pessoas que são contra a empresa para eles se revelarem, para ela ir entregar. Então a Starlight está caindo numa casinha quando se revela. E é isso que ela faz com o público, porque ela diz que ela é super descoladex, a favor dos direitos civis, a favor do empoderamento feminino. Sustentabilidade, né? Mas Mais pra frente, tem uma reunião do set com o Edgar, onde ele pede, depois da bomba que foi o composto V ser exposto, ele pede pros heróis irem atrás do irmão da Kimiko, que é o super terrorista que tá solto. E o Homelander enfrenta o Edgar, né? Enfrenta o Edgar. A Stormfront elogia ele, parece que ela tá super encantada, o que também é perigoso, porque se ela for uma pessoa que é infiltrada do Edgar, o Homelander corre um certo perigo aí, né? Ela vai se aproximar para extrair coisas dele para passar para a diretoria. Exatamente. E eles vão atrás do terrorista que, nesse momento, está com os The Boys. Que é o irmão da Kimiko. Que é o irmão da Kimiko. E aí, a gente vê uma transformação na Stormfront. Que antes era encantadora por causa dos discursos e das atitudes dela. Ela se demonstra uma verdadeira racista. Atrás do irmão da Kimiko, eles entram num prédio. Ela tá atrás da Kimiko e do irmão dela. E nesse prédio só tem moradores negros. E ela sai matando todo mundo. Ela não quer saber. Ela joga a gente da janela, ela destrói o prédio, e aí ela quase mata a Kimiko, e aí no momento de tentar salvar a irmã, o irmão da Kimiko enfrenta a Stormfront. E o irmão da Kimiko, é importante dizer que ele é asiático. E ela quebra as mãos dele. E ela ainda fala, ai, você não consegue mais fazer suas mágicas com as mãos, e quebra o pescoço dele, né? Mata ele. Abre os olhos, seu China desgraçado. Exatamente. E isso é importante falar, porque é o seguinte, se a gente tem pensando em termos da estrutura do roteiro, se você tem uma informação de que a Vogue, na verdade, é uma empresa que se originou através de um personagem nazista num regime cujo conceito de raça é central, né, de superioridade de raça é central, aí você tem uma personagem que se aparenta como uma pessoa contra essa empresa e no final do episódio ela se revela racista, ela está totalmente integrada com o subtexto dessa empresa. Ela está totalmente alinhada. Então, e eu acho que a série é brilhante nisso, para a gente parar de ver como as pessoas falam e se apresentam e tentar entender quais são as ações desses personagens de fato. O próprio roteirista aponta isso e fala, olha, o pior do racismo não é esse racista que se assume enquanto racista, mas são essas pessoas que fingem que não são e na verdade são. A gente precisa ler o subtexto das pessoas de fato. Não o que elas falam, mas como elas agem, porque a Stormfront fala coisas que você se identifica com ela. E se é uma crítica da indústria das celebridades, né, dos políticos e tal, tem que tomar cuidado. Você tem que ver de fato o que as pessoas fazem. E eu acho o Gênio muito bom, excelente. E aí tem um começo de um atrito entre a Stormfront e o Homelander, porque quando eles saíram pra pegar o super terrorista, o Homelander avisa, ele é meu. Só que ela entra na frente e mata o menino. O menino fica culpado pela destruição do prédio e todos os mortos. E a Stormfront é vista como a grande heroína. Então ela dá uma entrevista, toma os holofotes do Homelander, usa a frase dele. Eu acho que o lance dela usar a frase do Homelander é fundamental. Os heróis são vocês. Ela usa a frase ela rouba a frase dele no maior descaramento e naturalidade. O Homelander fica no fundo com ódio no olhar dela. E eu acho interessante falar outra coisa. Se ela tá tão alinhada à empresa e essa empresa tem essa origem nazista, é interessante porque o nazismo tinha uma propaganda muito forte, né? E o engajamento dela nas redes sociais é muito forte. Então tem
essa relação Essa também. relação, com certeza. Acho que tá muito... A composição geral dos episódios são interessantes. Então, Lucy, sim, é importante fazer essas questões finais. Obrigado por lembrar. Então, galera, indo para o finalzinho dessa edição do podcast, questões finais, quais são as questões que ficam aí para os próximos episódios, tá? Então, quem é a Lester Adama? Então, a gente já falou dessa questão da relação com a Lester Crowley, para mim é bem claro isso, que está ligado a esse negócio de seitas ocultistas, ordens iniciáticas, essa coisa toda, e parece que é onde o Profundo está entrando. Falamos pouco da Mallory, que parece que é um personagem que vai voltar aí com bastante força, já tem uma atuação interessante aí nesses 3 primeiros episódios. E enquanto a Mallory está coordenando a situação ali, de que os The Boys têm que pegar o irmão da Kimiko, levá-lo para entregar para a CIA, porque ele é a peça de algo que a gente não entende muito bem o que é, a Mallory, do nada, pergunta para o Butcher se ele já ouviu falar de uma heroína que se chama Liberty. E ela vê a heroína numa propaganda antiga da Budweiser, e atrás dessa propaganda tem um endereço, que a gente também não sabe o que é. Então, por que do nada a mulher pergunta dessa Liberty quem é ela, o que vai acontecer? Porque ela não, pelo que eu lembro, ela não foi citada em nenhum momento e nunca foi vista. Nenhum. Né? Quem é o nós da Becca? Qual é o plano? Parece que é óbvio ali que educar o menino e ela ia ter segurança, não ia ver o Homelander, mas entender a dinâmica desse acordo. Também tem o que significa o fresco, a bebida que eles entregam pro Profundo, né? O Águia e a Carol, e que eles estão ali constantemente bebendo. Tem alguma relação com a igreja da coletividade, mas a gente não sabe o que é. E qual é o golpe que a Susan aponta lá no começo, quando ela é explodida pelo scanner? Que a gente não sabe. E uma pergunta também, quem explodiu a cabeça da Susan? Mas esse golpe, eu e a Adri temos uma teoria que é o Homelander, quando ele espalha o composto V pelo mundo para criar superterroristas, e esse conflito que o Homelander tem com o Sr. Edgar, que fica vai, não vai, vai, não vai, vai bater de frente, não vai. Eu acho que isso é o golpe que ela aponta. E o irmão da Kimiko, ele é a chave disso. Talvez ele seja a peça para eles entenderem que esse espalhamento do composto V pelo mundo foi uma estratégia do Homelander para entrar nas Forças Armadas, e isso está configurando um desafio contra a Voight. Só que o irmão da Kimiko morreu, então agora como que eles vão fechar esse quebra-cabeça? Vão precisar de outro super terrorista? Né? Complicado. E fica a questão, a Kimiko tem forças para vingar o irmão? Porque agora é uma questão, né, como é que vai ficar essa relação Kimiko-Stormfront. E vamos falar mais da origem do Leitinho e do francês, porque a Kimiko até agora tá super claro o arco do personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, qual é a motivação, construiu bem esse plot da personagem. Mas eu acho que ainda o Leitinho e o French fica um pouco aí obliterado. A gente não sabe muito bem de onde eles vêm. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha jogado luz aí nos episódios. Agradecemos mais uma vez você pela sua paciência, pelo carinho de ouvir a gente aí. Ficamos muito felizes e a gente entende que a gente está no começo do processo aí do podcast, mas a gente está tendo um retorno legal, que a gente está empolgado. A gente espera melhorar muito. Obrigado, Lucy. Obrigado pelo elogio, por ter aberto espaço para vocês aqui. A gente fica muito feliz com isso. Você quer falar alguma coisa, Black Noir? Ah, sim, pode falar. Agradecemos muito também. A gente acha o personagem muito interessante, porque você fala pouco, aparece pouco. Quando fala, a gente fica até na dúvida se você falou alguma coisa, assim. E essa sua expressividade, você se comunica muito visualmente, né? Essa tua capacidade de comunicação visual é impressionante, parabéns, a gente agradece muito e espera que o Black Noir seja um personagem que tenha muito desenvolvimento. Entende que a Lucy saiu já da série, beleza. Tá, né, legal que eles decidiram não te explodir, né, de verdade, fizeram CGI, muito interessante.
Bem, galera, obrigado mais uma vez. Abração para todo mundo e até o próximo, que a gente espera lançar no sábado à noite. Sábado à noite nós vamos lançar o nosso podcast sobre o 4º episódio de The Boys. Beijos para todos e todas e até sábado.